Olá pessoal, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Estou aqui numa noite fria aqui de Curitiba gravando com o Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? Olá, Ale, olá a todos e todas, saudações malditas a todo mundo. Qual que é o tema de hoje, Vicente? O tema de hoje, Luiz, eu desconfio que você vai gostar, né? Você como um fã da cultura caipira, aquele que aprecia demais a vida no interior, né? O tema de hoje é a música sertaneja, como a música sertaneja, o que a música sertaneja significa para a sociologia, no ponto de vista histórico, e também como a música sertaneja hoje se constitui como uma identidade política, né? Um posicionamento político em alguns casos. É curioso esse episódio, o Alessandro foi o que sugeriu, o entusiasta, que ele é uma pequena enciclopédia da cultura pop e agora teve que se debruçar sobre a cultura da música sertaneja. Mas de fato a polêmica que já surgiu na semana passada ou retrasada entre o Zé Neto e Cristiano, é isso? E o Gustavo Lima, contra a Anitta, a polêmica da Lei Rouanet, a gente vai falar sobre tudo. Isso repercutiu muito no Twitter e depois na imprensa, né? E vale dizer o seguinte, a gente segue aqui uma tendência do Maldita Politicagem de abordar uma variedade de temas, né? A gente fez um episódio sobre as eleições, a gente faz episódio sobre teoria sociológica e a gente faz episódio sobre cultura musical, cultura do Brasil em geral, cultura popular, como já foi feito no episódio sobre o Mangue Beat. Fica em aberto, portanto, para vocês sugerirem temas de qualquer uma dessas frentes temáticas, escrevendo pra gente no Maldita Politicagem no Instagram, ou no mpoliticagem@gmail.com, ou no Twitter, a nossa mais recente entrada, que é @mpoliticagem. Então, estamos nessas plataformas, nos escrevam, façam as suas críticas. Nós somos muito gratos quando as pessoas participam com a gente do episódio, certo? Perfeito. Pro nosso episódio de hoje, a gente utilizou muito a obra do professor Gustavo Alonso, historiador da Universidade Federal de Pernambuco. O livro é muito bom, na Cowboys do Asfalto, recomendo muito a leitura. Cowboys do Asfalto, música sertaneja e modernização brasileira, é isso? Isso, muito bom o livro mesmo, é muito tranquila e gostosa a leitura, é muito fácil de entrar na narrativa do professor. Então, no primeiro bloco, nós vamos decifrar o que é o sertanejo, né? Tentar fazer uma síntese do significado sociológico desse gênero musical. Vamos passar por vários autores e alguns prolongamentos históricos e depois, no segundo bloco, a gente vai atacar a parte política, né? A identidade política que esse gênero possui hoje. Como ele se comportou, como os grandes ícones do gênero se comportaram no passado, especialmente na época da ditadura militar. E por fim, no terceiro bloco, eu e o Luiz vamos aqui travar uma discussão séria sobre o sertanejo no mundo atual, no mundo política atual. Aí nós vamos arrancar Eternize, aí o pau vai comer, né? Então, continue com a gente, então. Bom, então, para a gente começar, vamos com a pergunta. Sempre tem essas perguntas, né, em sociologia, em história, enfim. Afinal de contas, o que é o sertanejo, Alessandro? Bom, o sertanejo, então, segundo as minhas pesquisas apuradas, é um gênero musical, né, que representa a cultura caipira, mas principalmente a cultura bandeirante, né? Isso está até sintetizado pelo Antônio Cândido, né, importante sociólogo brasileiro, onde predomina a viola caipira e normalmente, né, se tornou tradicional a execução em duplas, né, duplas sertanejas, portanto. Então a palavra sertaneja ela designa aquilo que vem do sertão, ou seja, aquilo que é distante da cidade, vem do interior, que vem do campo, principalmente. Então, né? por oposição à cidade em geral, para simplificar isso. Isso. Existe o sertanejo, pelo fato de ser do interior, de ser relacionado a um mundo mais distante da cultura pop, né? Mais distante das ideias da capital, sempre existiu uma espécie de repúdio, principalmente nas grandes capitais do sudeste brasileiro, um histórico de repúdio e de preconceito contra a cultura que vinha do interior, contra a cultura sertaneja, né? Então, termos como sertanojo, né, sempre foi muito utilizado como forma pejorativa de descrever o gênero. Essa
forma de descrever aquilo que vem do interior, do campo, como algo atrasado, não é nova na cultura brasileira, né? O próprio professor Gustavo Alonso relembra que Monteiro Lobato inventou o famoso Jeca Tatu, né? Essa figura, esse personagem do livro Urupês, que significava a preguiça, né? Uma pessoa que era passiva demais para melhorar o seu modo de vida, moroso, então simbolizava de alguma forma uma crítica que o Monteiro Lobato queria construir contra aquele sistema social da República Velha, que ele julgava algo medíocre, né? Algo atrasado, né? Então essa figura do Jeca Tatu era alguém passível para ser controlado pelo voto de Cabresto, por exemplo. Muito, com todo respeito, Monteiro Lobato tem uma série de ambiguidades na obra dele, inclusive o nosso professor de Sociologia da graduação, Pedro Baudet, que falecido recentemente, ele tinha uma dissertação de mestrado sobre o Monteiro Lobato e defendia essa ambiguidade da figura dele, mas esse argumento dele de que o caipira era o responsável pela permanência do sistema oligárquico é um argumento que vai se lascar, não tem cabimento, né? Era um sistema estruturado de cima e a culpa, a culpa seria de quem acorda e estoura lá embaixo, né? E aí, diferente do Monteiro Lobato, o Antônio Cândido ele traz uma visão, né, do Parceiros do Rio Bonito, né, que uma visão tanto quanto ressignifica essa coisa do caipira, né, da vida, do estilo de vida caipira, mas um tanto quanto idealizada também, sim, né, uma coisa bonita, daquela pessoa que tem uma conexão coisa com aquele pura, estilo simples, bucólica. Isso, né? Seria a versão do bom selvagem brasileiro, né? Bom, ambas descrições, elas podem já se relacionar com o que vai ser o sertanejo, né? Já que o sertanejo representa justamente essa cultura aqui. Mas, historicamente, com o desenvolvimento desse gênero musical, existiu uma separação entre dois grupos, né? Uma separação que ocorre lá nos anos 60, 50, principalmente 60, né? Por um lado, aqueles que estavam mais ligados à vida pura, né? Aquela descrição da vida no campo rural, eram denominados de caipira. Até o estilo musical era mais tradicional, né? mais dependente da viola, viola caipira, né? Mesmo. E uma turma já chamados de sertanejo que representavam os modernos, né? E aqui, vão incorporar elementos gringos, o bolero, isso, música paraguaia. Isso. O sertanejo moderno é descrito pelo professor Gustavo, como o Jeca Total. Eu adorei esse nome, o Jeca Total. Enquanto o caipira, o Jeca Tatu, né? Representações aqui, a gente pode citar como exemplo o milionário José Henrique com parte dos Jeca Totais e o Tonico e o Tinoco com parte da ala caipira do Jeca Tatu. E dentro dessa separação, né, o próprio professor Gustavo ele vai dizer que, na verdade, isso é mais uma espécie de demarcação, né, da mídia, demarcação da sociedade, das coisas, para marcar uma distinção. Porque quando, na verdade, os temas, por exemplo, que é muito o critério para definir quem é caipira e quem é sertanejo, esses temas se misturam. Então, sim, ambos os lados falavam da vida no campo, também falavam da vida do amor, né, que era a vida que é o tema mais associado com o sertanejo. Né? Porque essa distinção, que era para demarcar posições dos próprios músicos, era de que o caipira tratava de temas do seu dia a dia no trabalho, o seu contato com a natureza, e os sertanejos tratavam de coisas melodramáticas, né? Isso até com a influência do bolero, o tema do amor, o amor não correspondido, e aquilo que ficou no expressão de mau gosto aqui no Brasil, que é música de coro, né? Sim. Mas o argumento do Gustavo Alonso é de que não, que essas coisas não demarcam de fato, porque entre os caipiras existia o problema do amor não correspondido, entre os sertanejos também apareciam temas relacionados ao dia a dia do trabalho e à natureza. É isso, né? A crítica que vai ser utilizada especialmente pelos acadêmicos na universidade, com a chegada da influência estrangeira, é de que os sertanejos eram um produto puro e simples da indústria cultural. Né? É a crítica do Adorno e do Horkheimer, que o Adorno e o Horkheimer fazem ao rock e ao jazz, sim, de que, enfim, a indústria que produziu isso e que, no final das contas, a música sertaneja, assim como essas músicas gringas da indústria cultural,
eram apenas para alienar e eram pobres do ponto de vista estético. Quem diz isso? José de Souza Martins, um sociólogo famoso, Valdemir Caldas, enfim, toda uma tradição, especialmente na USP, que faz esse apontamento de que a música sertaneja era um catalisador alienante da vida do campo. Né? Outra crítica que tem muito por trás da música sertaneja é uma falta de crítica ou uma falta de ambição revolucionária, como alguns dos músicos dos anos 60 e 70 tinham, né? Mais associados ao MPB, mais associados ao samba, talvez. Porque a música sertaneja, apesar dela descrever até a pobreza, descrever a miséria, ela para por ali, né? Ela não faz uma crítica ao governo, não faz uma crítica ao sistema, não faz uma crítica mais aprofundada. Então esse é um pouco da crítica. E aí, Luiz, recentemente, né, dos anos 2000 para cá, nós tivemos uma outra transformação, né? O sertanejo acabou se tornando gênero dominante, subgênero dominante sobre o caipira, né? Nessa distinção que a gente começou. E do ponto de vista da venda e do impacto comercial, o sertanejo é o estilo mais consumido no Brasil desde os anos 90. Né? E aí nos anos 90 teve o pico, né, do sertanejo, né, com Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, João Paulo e Daniel. E de 2000 para cá nós estamos presenciando ainda, né, o surgimento, o crescimento e a consolidação de uma outra vertente do sertanejo, que é o sertanejo universitário. Né? Existem muitas discussões de onde veio o termo, de onde surgiu, do que se trata, né? Mas de alguma forma, sintetizando em linhas muito grosseiras aqui, o sertanejo universitário, né, na maioria dos casos, vem então de artistas que são da classe média, que frequentavam o ambiente universitário, a maioria deles, né, não todos, e que costumavam tocar nas festas ali em ambientes de descontração, aquele ambiente que você gosta bastante, né, Luiz? Aquele tipo gostava, na minha época gostava, bastante. Então eles são caracterizados por um tipo de simplicidade musical, mais do que o sertanejo raiz. O sertanejo raiz, inclusive, é bastante complexo do ponto de vista da execução em alguns casos. Sertanejo aqui entendido como Milionários é Rico, João Mineiro Marciano. Gravações muitas vezes caseiras no início desse movimento, né? E por distribuição piratas, né? Esses primeiros ícones da música sertaneja universitária faziam um tipo de distribuição pirateada ali no começo, né, dessas redes sociais, no Orkut ali, e conseguiram fama através disso. Então, a caracterização do significado da música a última etapa da música sertaneja, que não está no livro do Gustavo Alonso, mas ele menciona em entrevistas, é o feminejo, já incorporando a agenda feminista ou feminina e as questões identitárias mais recentes, né? E tem algo muito interessante que ele vai dizer, né? A expansão universitária que ocorre nos anos 2000, ela possibilita a inclusão de pessoas, de um público que era excluído, né? Então, essas pessoas, muitas delas do interior, foram às universidades, recém-criadas universidades em alguns casos, e ali conseguiram fazer músicas que tematizavam principalmente ali a temática da farra, né? Da festa, né? Da descontração, da gandaia. E algo que chama atenção e que diferencia das outras vertentes do sertanejo é uma estética do tô nem aí, do individualismo, né? Não ligo pro sofrimento, né? É diferente, né? Os caras do sertanejo do antigo, né? Tematizavam muito o sofrimento da perda da mulher, da distância da mulher, etc. E agora não, agora não estou nem aí para isso, estou na farra, me divertindo. Então, se eu entendi a aula do professor Alessandro aqui, são desde a década de 30, né, quando se dá o começo, o primeiro disco, a primeira gravação em estúdio de 1929, teve o caipira. Esse caipira, já nos anos 50, começa a incorporar elementos estrangeiros, o bolero, a música mexicana, argentina, paraguaia. Depois, a década de 70, com a entrada do sertanejo e o desenvolvimento de uma música mais ligada à indústria, uma venda maciça, de massas, né? Depois, o sertanejo universitário e, por fim, o feminejo. Então, são muitas fases nas quais, segundo o argumento que a gente está defendendo, que é desse professor lá de Pernambuco, e nós, enfim, eu subscrevo, pelo menos, não sei você, Lê, é de que a distinção entre o caipira e o sertanejo ela é muito arbitrária e nem sempre válida, porque mesmo a música caipira que se afirmava como raiz, por exemplo, a Inesita Barroso,
ela gravou com autores urbanos, Noel Rosa, com autores não, ela cantou músicas de compositores urbanos, Noel Rosa, o Villa-Lobos. Então a Inesita Barroso, que era ela se dizia uma tradicionalista, que defendia a música do interiorzão, ela também cruzou com músicas urbanas. E se isso vale lá na década de 40 e 50, isso vai valer muito mais à medida em que aumenta a urbanização brasileira e as influências internacionais. Então, a distinção não é tão simples assim, é o argumento que a gente apontou nesse primeiro bloco. Seria isso. É isso, então. Vamos para o segundo, discutir sobre a política do sertanejo. Então. Jesus, Mas a questão, antes de tudo, o sertanejo é conservador, Alessandro? O sertanejo foi conservador na sua história? Diga para nós. Sim. Opa! Sim. Mas é necessário ter uma série de ressalvas sobre esse tema, né? O próprio professor Gustavo Alonso enfatiza, né, que para a gente sair um pouco dessa facilidade, dessa classificação muito simplificada da realidade, que não é bem uma natureza do sertanejo, de que ele é em si conservador e em si associado às direitas do Brasil. Mas, historicamente, o que a gente vê nos exemplos são muito mais exemplos associados à direita do que à esquerda, né? Na comparação, não tem nenhum tipo de competição igualitária nisso. Sim. Então isso começa, pelo menos, a partir da ditadura militar, né? No período da ditadura, duplas como Tonico e Tinoco fizeram apoios declarados à ditadura, né? Uma espécie de nacionalismo embutido nas letras. Mas isso, segundo o Gustavo Alonso, não deve ser visto como algo apenas, né, de um apoio simplificado, um apoio alienado à ditadura, né? Existem uma série de traços racionais para esse apoio, né? Aspectos que são racionais da população do campo em apoio à ditadura militar. Ele cita duas leis, o Pró-Rural e o Fun Rural, que são duas leis que procuravam, de forma geral, né, modernizar, né, o trabalho no campo, que favoreceram, né, esses trabalhadores rurais do interior do Brasil como um todo. Essas duas leis as leis agrárias vieram do governo Médici, né, em pleno milagre econômico. E nesse contexto, muitas duplas apoiavam o governo militar. Entre outras coisas, existe também uma espécie de correlação ideológica, correlação do estilo de vida, né, desses cantores. Ele cita, por exemplo, a dupla Léo Canhoto e Robertinho, que já traziam, em meados dos anos 70, temáticas como a importância da força da lei, do autoritarismo, da ordem. Eles traziam uma moda cowboy, né, para sua forma de se vestir, e já ressaltavam, né, um estilo de vida associado a armas. Masculinidade. Né? Masculinidade é uma coisa que você tem visto por aí, né? Eu imagino. Tá demais, né? Não, então, de fato, no período áureo da ditadura, vamos dizer, do maior apoio popular, que foi o período também mais tenebroso de repressão e tortura, houve uma adesão forte, né, desses cantores ao regime militar. Mas demonstra, além de ter esse aspecto nacional que você fala, também a transformação da própria sociedade, porque a sociedade brasileira apoiou a ditadura militar majoritariamente. Na década de 60, a ditadura contou com o apoio de cerca de 70% da população brasileira. Ao passo que nos anos 80, depois na crise econômica, na finaleira da ditadura, quando o Brasil estava um caco, a população se volta contra o regime, e lá na década de 80, 82, 83, 84, a população era 80% a favor da volta à democracia. Então essa metamorfose impacta a música sertaneja, porque nos anos 80 surgem... O próprio Tonico Tinoco fez música contra o regime depois, mas tinha manifestações ainda mais agudas. Por exemplo, Jacó e Jacozinho fizeram músicas representando o Boia Fria, e mais radicalmente ainda, o Duduca e Dalvan, que regravaram música do Geraldo Vandré, que era o ícone da esquerda.
fizeram um LP Massa Falida, que é uma crítica contundente ao capitalismo brasileiro. Então, só um parênteses, o Dalvan era de Paranavaí. Na verdade, ele era de outra cidade do Paraná, mas foi criado em Paranavaí, que é lá perto da minha cidade. E o Pedro, pai do Carlos, amigo nosso, escutava eles no bar da rodoviária. Então, a gente tem uma relação muito próxima a partir do seu Pedro com o Dalvan, da dupla cripto-marxista do Duque e Dalvan. Pois aí. Mas isso, você falou algo que é interessante, né? Principalmente um argumento da academia, na parte mais à esquerda do espectro ideológico, fala e narra a história da ditadura como se a sociedade fosse uma espécie de vítima da ditadura militar e não como se ela fosse um ator ativo da ditadura, né? Sim, então, a sociedade, e aqui representada por alguns desses ícones sertanejos, estava apoiando a ditadura militar, né? Não é algo que só os militares fizeram sozinhos. Não, de jeito nenhum. Então, e essa história tem continuações, né? Durante a era Collor, em pleno momento ali de levantamento de questionamentos que vai decorrer, vai resultar no impeachment, né? As maiores duplas da época, Chitãozinho e Chororó, Zé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, eles se reuniram em almoços, jantares com o Collor, o que foi apresentado pela mídia como um apoio ao governo Collor. É um governo de direita, né? É um governo de direita também. Eles negam isso, né, que eles apoiavam o Collor, mas isso pegou mal na época. Naquele período, né, só para contextualizar um pouco, o Collor, por exemplo, ele teve como rival o Lula na eleição, né? Uhum. E nessas eleições, 54% dos eleitores do Collor, do interior, votavam no Collor. 37% em Lula. Uhum. E no setor urbano das grandes cidades, principalmente, a coisa se invertia. 54% votaram em Lula e 36% em Collor. Então você vê que o Collor tinha maior inserção no interior, no mundo mais rural, principalmente. Até por isso, né, existe uma espécie de proximidade com esses cantores sertanejos. Né? Certo. Mas, por outro lado, mostrando esse caráter, vamos dizer, essas transições pela qual a sociedade passa, que a música sertaneja também reflete, quando veio a onda Lula em 2002, muitos cantores sertanejos se aproximaram do Lula. O Zezé de Camargo e Luciano, que teve música deles defendendo a reforma agrária, foi utilizada na campanha do Lula, autorizada por eles. Sim. Até o Sérgio Reis, que atualmente está assim, garrado no bolsonarismo, ele teve com o Lula em 2003, 2004, falou que o Lula era o último suspiro do pobre. Assim, então há aqui um adesismo de muitos desses cantores, dessas duplas, à figura popular da vez, da ocasião. Sim. Né? E um terceiro capítulo disso, né, é representado justamente por esses que foram os atores fundamentais dessa nova polêmica, né? Da última polêmica. Gustavo Lima, né? Todos essas duplas que estão associadas com o sertanejo universitário, na maioria dos casos, apoiadores do governo Bolsonaro, né? Esses artistas, né, o que muitos dos canais têm chamado a atenção, muitos grandes jornais, especialmente a Folha de São Paulo, fez uma matéria sobre isso, recebem muito dos seus shows justamente contratados por prefeituras do interior do Brasil, né? Em valores exorbitantes. Por exemplo, Gustavo Lima chamou a atenção, o show dele, que foi muito criticado, né? Foi contratado por um valor exorbitante por uma cidade, que é São Luís de Roraima, de 8 mil habitantes, e o custo foi de R$800 mil. Então, até por isso, né, existe uma crítica em relação a esses artistas, especialmente porque eles são justamente os principais críticos da Lei Rouanet, de fomento à cultura brasileira, quando na verdade eles também são beneficiados pela ação do Estado, mas em outra dimensão, na esfera municipal. Talvez até mais discutível, mais passível de crítica, porque não passa por uma análise prévia, né? Muitas vezes essas prefeituras são carentes de recursos. Então tem um outro exemplo do próprio Gustavo Lima, que ele vai fazer um show em Magé, no interior do Rio de Janeiro, em que a apresentação dele vai custar R$1 milhão e poucos mil, um show, uma noite, e o orçamento da cidade para merenda e para merenda escolar para o ano inteiro é de R$1 milhão e 200 mil. Então, enfim, você está tirando um recurso, você está consumindo um recurso da prefeitura que não é fácil. As prefeituras têm dificuldades orçamentárias muito graves. E para encerrar esse bloco, eu acho que é muito bem-vindo que a gente comece a levantar os dados
dos cachês dos artistas, especialmente nas prefeituras do interior, né, que normalmente são pouco conhecidos. Agora, é importante que esse levantamento também ocorra com outros estilos musicais. Não é possível que num país como o Brasil, que tem 5.500 e tantos municípios, que nenhum artista de outro estilo, de axé, de MPB, de pagode ou de rock, tenha recebido os cachês nos moldes semelhantes ao do Gustavo Lima. E se a gente ficar só no levantamento dos dados dos sertanejos, vai parecer que a gente está fazendo uma caça às bruxas ao sertanejo e como se os outros estilos todos fossem puros ou de esquerda. E isso é uma ficção total, né? Então, esse tipo de simplificação retorna naquela crítica do Gustavo Alonso a ideia de que a música sertaneja é a única música adesista ou conservadora ou corrupta no Brasil. E esse tipo de pecha, esse tipo de rotulagem é péssima para uma população que escuta a música sertaneja e não é conservadora, que ela existe de fato, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar um pouco também. Então agora, no último bloco, para a gente se encerrar, vamos fazer essa discussão. Bom, a música sertaneja demonstrou as transformações da própria sociedade, não que a MPB também não demonstre, né? Sim. Porque a própria MPB teve cantores que aderiram à ditadura militar. São famosos os casos do Zequete, do sambista, do Wilson Simonal. O rock com o Traje a Rigor recentemente. Pô, também, o Lobão. O Martinho da Vila, que hoje é muito reconhecido como sendo de esquerda, teve uma adesão violenta à ditadura militar. Então essas coisas são, assim, mudam demais com o tempo. E uma das críticas feitas pelos estudiosos da música sertaneja é de que não se deve fazer uma caricatura de que o sertanejo é de direita e a MPB é de esquerda, porque isso oculta nuances, né? Tem músicos de MPB de direita, recentemente Djavan, Nana Caymmi apoiaram o Bolsonaro, né? E tem músicos dentro do sertanejo que também não são de direita, por exemplo, a própria Marília Mendonça foi crítica do Bolsonaro. Então a pergunta, Alessandro, a posição política do sertanejo é maledeta? Para mim é muito difícil de falar de uma forma neutra aqui. Vou deixar de novo meu perfil estudante de longe, vou falar como Alessandro, morador natural de Lins, interior de São Paulo. Para mim sempre representou algo que eu detesto, assim. Eu sempre não gostei do sertanejo, sempre tive problemas com o sertanejo, porque representava muito essa figura. Desde jovem eu não conseguia verbalizar isso, né, sistematizar esse raciocínio, mas já representava um tipo de cultura que eu não gostava, né? Essa coisa muito masculina, meio pouco violenta, de encher a cara no campo, enfim. Não que eu não gosto de tomar minha cerveja, mas não era da forma que eu gostava de fazer a coisa. Então, nesse ponto de vista, é sim maldita, né? Inclusive, até hoje, né, dentro desses âmbitos, é um posicionamento político da qual também não sou normalmente favorável. Mas, no ponto de vista sociológico, agora, voltando, eu acho que é algo que expressa, né, uma cultura que é relevante no país. Quando eu estava fazendo o roteiro, ajudando você a fazer o roteiro, eu estava pensando em muitas coisas que me geraram realmente saudade da minha vida, da minha infância, da minha adolescência. Lembrou, eu tive muitas boas lembranças, né? Com as letras, enfim, com as músicas que eu lembrava, Boate Azul, né, que é um hino dos churrascos. Sim. Deixa eu fazer um recuo histórico aqui. A gente sabe, né, que a região centro-oeste, que é o epicentro do agronegócio, ela teve uma intervenção gigantesca do governo militar, do regime militar, né? Teve a estrada transamazônica, mas também tem a BR-163 que corta o estado do Mato Grosso e muitos municípios que foram criados especialmente no governo Médici. Então, Sinop, né? Existe uma cidade, Sinop é no Mato Grosso, mas existe uma cidade no sul do Pará chamada Medicilândia. Então existe nessa região, nessa fronteira agrícola brasileira, uma memória coletiva, social, francamente favorável ao regime militar, porque muitos agricultores do sul, do Rio Grande do Sul, catarinenses, paranaenses, foram para lá e fizeram fortuna. E eles já eram contrários às leis ambientais, favoráveis a um armamento indiscriminado, a uma certa masculinidade, contrário aos direitos dos povos indígenas. Isso já é histórico lá. E claro, quando o Bolsonaro chega, radicaliza o discurso, ele vira o centro gravitacional que começa
a puxar esses atores cada vez para um discurso mais radicalizado. Esses agricultores, esses grandes empresários e muitos dos trabalhadores também. E também algumas duplas sertanejas passam a representar isso. Tanto que o Zé Neto e Cristiano, né, eles fizeram aquelas afirmações horrorosas sobre a Anitta no município de Sorriso, no Mato Grosso. Então, ocorreu desde o bolsonarismo um alinhamento entre agronegócio, um conservadorismo autoritário e a música sertaneja. Isso é inegável. Agora, isso não esgota o assunto, né? Por quê? Como a gente tentou demonstrar no primeiro bloco, a música sertaneja se diversificou muito internamente. O estilo variou muito, inclusive com o ideário. A música sertaneja não representa só isso. E o estilo também se espalhou, as variantes se espalhou em tudo que é canto do Brasil. Então você tem ouvintes de sertanejos que não se associam a isso e não se identificam com isso. Eu lembro, na minha infância, eu tinha alguns tios de centro-direita, né, um casal de tios de centro-direita, com os meus pais de centro-esquerda, eles ouviam música sertaneja sem essa associação. Então é importante tomar cuidado com essa ponderação. E para quem escuta música sertaneja, muitas vezes você ser associado ao Bolsonaro é ofensivo. Porque, de fato, a música sertaneja, na sua amplitude, não se esgota aí. Seria sacanagem pegar um álbum do Pena Branca e Chavantinho, que eles regravam uma música do Milton Nascimento, que me foi apresentado pela tia Celoí, inclusive, aquilo lá é a coisa mais linda que tem. E você falar que aquilo lá é bolsonarista seria um absurdo. Não é? Então tem que tomar cuidado com isso. Não é? É isso. As manifestações das mulheres que cantam sertanejo hoje muitas se ofendem se você associá-las ao bolsonarismo. Então é isso que tem que tomar cuidado, na minha opinião, porque seria uma surdez cultural. Uma surdez cultural, não entender direito o que acontece na cultura brasileira. E seria uma simplificação sem tamanho. O Richard Sennett, que usa essa expressão, né, o sociólogo inglês, quando ele falava do Adorno, o Adorno falava que o jazz era música alienante, né, que era música primitiva, que era música dos negros. Bom, seria virar o bastão agora, quando a gente fala. Seria uma surdez cultural, para usar a expressão do Richard Sennett, e o alienante é sempre aquilo que eu não gosto. Né? Então a elite cultural brasileira e parte da imprensa faz isso, né? Aquilo lá é alienante ou é autoritário. Bom, obviamente as coisas não são nem um pouco desse jeito. Não tem jeito, né? O episódio que deu origem à treta, o ataque sobre a Anitta, acaba expondo a faceta infanto-debilóide desses bolsonaristas de primeira hora, né? Porque foi gratuito, do nada. O cara começou a derramar um machismo mais ceboso contra a Anitta no meio do show e também mostra como que esses grupos fanáticos, eles também têm essa tendência autofágica, autodestrutiva, que eles são tão agressivos que não raro eles se prejudicam entre eles, né? Então agora deve ter um monte de dupla puta com o Zé Neto, porque estão passando um pente fino em cima dos cachês dos caras, né? E já que esses cantores realmente não dá pra escutar, isso ameniza uma pequena parte do mal que eles fazem pra música sertaneja de uma forma geral. Então a gente, pelo menos nisso, dá uma compensação, né? Só para finalizar aqui, Luiz, você vai ser odiado durante essa semana por nossos ouvintes, porque o músico mais ouvido na nossa rede de ouvintes é Caetano Veloso, o segundo é Gilberto Gil, mas, para o seu consolo, o quinto mais ouvido é a Marília Mendonça, que você citou com muito carinho aqui na nossa discussão. Então, aos nossos ouvintes, ouvidores da MPB, a gente deixa aqui um episódio para contrariá-los e nem esperamos que não tanto contrariá-los, porque a gente quis ampliar o debate e saber de vocês o que vocês acham disso, né? Escrevam pra gente, não concordo com isso, a gente tem que escutar MPB e Anitta, e esses sertanejos eles têm que se fuder, é isso. Digam pra gente. É isso, galera, boa noite. O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.